Olá a todos, eu me chamo Tami Gadelha, sou desenhista, quadrinista, ilustrador. Trabalho atualmente com a Blue Comics no título Justiça. E aqui venho mostrar para vocês o processo de produção de uma página apenas dessa história, utilizando a técnica de nanquim aguado, desde o esboço inicial da diagramação da página até a finalização, até a arte final, a apresentação de alguns materiais e o modo como eu faço a construção da página. Essa primeira parte aqui, eu estou fazendo a diagramação, o esboço da página, a visualização da página. Lembrando que eu não estou trabalhando com roteiro, eu não fiz um roteiro, está tudo na cabeça, o que pode ser um pouco difícil, né, às vezes, já que você não tem a descrição das cenas. Então eu vou fazer direto. Ali eu mostrei o papel que eu vou utilizar depois que eu terminar esse esboço. Essa é uma folha A4 dobrada, estou utilizando apenas metade. Às vezes eu faço menor, mas nesse caso vou fazer o maior para vocês visualizarem direito. Isso é uma caneta marcadora permanente comum mesmo, daquelas que a gente marca CD. Aí não precisa ser tão caprichada, apenas para você ter uma ideia de como construir, de como será a cena final. Às vezes eu dou essa travada porque eu fico imaginando como vai ser a cena ainda. Isso é um processo normal. Em si, esse trabalho em si, desde essa parte até o final, foi feito em 1h40 a 2 horas, né? Isso contando com a edição final, digital e tudo mais.
O processo de criação de cena não é fácil. Pelo menos para mim não é tão fácil assim. Às vezes demora horas para se construir uma cena, para ter a visualização dos elementos no quadro. Aqui eu cortei logo, parti logo pro final. Não é muito mistério. É só um minutinho. Aqui já temos o esboço finalizado com a diagramação, a posição das falas, dos personagens. Mas no caso aqui só tem um personagem, né? Cenário. E agora acho que vou fazer a apresentação dos materiais aqui. Utilizo par de esquadros, lapiseira 0,5, lápis, borracha, canetas. Essa daí é a tinta já misturada com água, nanquim e pó de grafite. O pó de grafite esse aí. Esse daí já é o que sobrou de lápis apontados, né? Tem como comprar o pó já pronto. Aí que dali eu utilizo para tirar o excesso de tinta do pincel. Pincel de cerdas macias, água, alicate, palitos, arames, uma colher. Esse é o papel, gramatura 130 gramas. É bom sempre trabalhar com esse tipo de gramatura, principalmente quando você vai molhar, umedecer, trabalhar com técnicas aguadas, né? O ideal seria uma gramatura maior, né? Tipo 180 gramas para cima, 200 gramas. 300 gramas já não é tão viável por ser muito caro. Não sei que você vai fazer capas ou ilustrações, mas assim para as páginas em si, 130 gramas, 180 gramas quebra um galho. Alguns não sabem, as folhas de papel, um lado é liso e o outro já é mais áspero. A maioria se prefere desenhar no lado liso, né? Já eu prefiro utilizar o lado áspero. Dá para se aplicar efeitos interessantes, texturas bacanas. Aqui eu vou fazer a borda da página. É um espaço onde eu posso segurar o papel sem sujar a arte, para ficar mais organizado e mais bonito. Eu utilizo uma distância de 1 centímetro da borda. Isso varia muito, às vezes eu utilizo 2 ou o mínimo que eu utilizo é 1 centímetro. Meio centímetro já não fica tão legal. Aqui já vou para a parte da quadrinização final, utilizando o esboço inicial que eu fiz, ainda utilizando o par de esquadro, usando a borda da página mesmo como suporte e nivelamento. Vamos para o primeiro quadro. Sempre procuro manter o mesmo espaçamento entre os quadros,
para ficar visualmente interessante, não incomodar tanto. Sempre faço essas linhas iniciais, esboço, com um lápis de número baixo, tipo um 2B. O que eu estou utilizando aí é um 4B. Infelizmente não achei meu 2B. Não que eu não possa, né? Mas é melhor um 2B, que fica mais fácil de apagar, já que ele não é tão forte e não suja tanto o papel, não mancha. Muito bem, finalizada a etapa de quadrinização a lápis, eu vou delinear os quadros que eu fiz. Podem ver que as linhas são emendadas. Aí no caso eu só vou mesmo delinear os quadros, não vou fazer essas linhas que ultrapassam. Eu utilizo uma caneta Nankin, descartável mesmo. Ela é 0,8. Eu aconselho até ponta mais grossas, mas como eu não tenho no momento, né, vai essa mesmo. Aí eu faço isso com todos os quadros, sem mistério. Eu fui acender ali uma outra luminária ali atrás para ficar mais claro que para mim, também para vocês, né? Aqui já temos os quadros todos delineados. Aí a numeração da caneta 0.8. Agora vamos para a parte legal, que é desenho. Eu procuro fazer o esboço com lápis um pouco mais duros, como eu já tinha explicado antes.
O ideal seria o 2B, ou mesmo o B ou o HB. Há vários métodos de fazer essas fórmulas de esboço, né? Eu vou mostrar alguns materiais que poderiam ser utilizados também nesse processo. Aqui seguindo também aquela diagramação que eu fiz naquela folha à parte, mas deixando já o personagem, as cenas mais definidas. Não estou fazendo essa página assim com tanto requinte, cuidados, esses lances de perspectiva, proporção, nada, porque eu tenho que terminar isso para este sábado. Então é madrugada, deve ser meia-noite, 1 hora no horário de Brasília. Aí eu quero terminar isso quanto antes para de manhã já estar sendo publicado, né? Sendo postado. Aí por isso também estou fazendo rápido, sem tantos detalhamentos. Essa é uma da razão também não ter feito o roteiro, né? À medida que eu estou fazendo esse desenho, eu estou visualizando o que o personagem vai dizer, o texto e tudo mais. Tá certo que eu vou esquecer depois, é comum. Então aqueles que estejam assistindo esse vídeo, aos iniciantes, ou até mesmo alguns que estão tentando se acostumar a esses processos de produção de quadrinho, façam roteiro, trabalhem com roteiro. Isso é muito importante, para você não se perder depois, não ficar com aquele vazio, ou mesmo dar branco. Sempre produza o seu desenho a partir das palavras. A posição da câmera não está tão legal, porque eu tive que improvisar um suporte para ela, utilizando uma latinha de Pringles, 2 palitos de churrasco e um porta-CD. Eu mostraria isso para vocês depois, mas eu tenho vergonha. Talvez numa outra oportunidade.
Bom, enfim, terminada a parte inicial do esboço a lápis. Agora eu vou fazer os detalhamentos, vou acrescentar algumas coisas. No caso, estou detalhando a mão do Justiça segurando o notebook. Sempre bom trabalhar com referências. Nem sempre se consegue desenhar de tudo, né? A gente não cria os desenhos, né? A gente desenha o que já existe. Aí é sempre bom utilizar referências, dar um charme especial nas cenas. Agora eu vou utilizar a lapiseira 0,5 para fazer detalhes mais acentuados. Ponta macia 2B. Não utilizei a lapiseira para fazer os esboços, até porque a ponta é muito fina, gasta muito rápido. Não é tão viável. Mantenha sempre a página protegida com um papel para você apoiar sua mão. Aí estou mostrando o que eu poderia ter utilizado para fazer o esboço, né? Uma caneta, tinta azul ou lápis de cor azul, mas não seria muito útil para o processo que eu estou fazendo agora, né? Já que eu vou fazer a arte final nanquim aguado, aí ficaria marcado pela ponta azul, que não sai tão facilmente com borracha, né? E seria difícil tirar no Photoshop, tirar digitalmente. Ficaria marcas cinzas, já que a nanquim iria escurecer a pigmentação do azul. Então vamos fazer no lápis mesmo, depois fazer um delineamento com caneta nanquim. E também apagamos as linhas da lápis depois. Eu lembro de aí ter falado alguma coisa sobre a sinalização. Acho que é o seguinte, uma página de quadrinhos da seguinte forma: eu desenho primeiro os personagens e os cenários eu faço separado. Em seguida eu faço a junção digitalmente. Eu recorto o fundo do quadro, deixando só o personagem, e coloco o cenário por trás. Mas não é o caso que eu vou fazer aqui, isso dá mais trabalho. Mas é um método interessante porque você pode colocar seu personagem onde você quiser na cena. No caso, você não quer que seu personagem fique em determinado ponto da cena, você pode mudá-lo livremente. Claro, né, com as limitações do plano.
essa parte já me deu um pouco de trabalho. Sempre achei chato fazer desenhos técnicos, né, alguns mecânicos, eletrodomésticos e afins. No caso aí seria o detalhe de um notebook, suas teclas. Se você não tiver referências ou não souber fazer, pode até ficar irreconhecível. Assim, trabalho de desenhista não é fácil. Muita gente acha que só é sentar na frente do papel e já vem algo. Bom, pelo menos eu não sou assim, né? Eu preciso de um tempo. Aí eu estou mostrando a forma de limpeza do papel, tirar as farelas de borracha que ficam quando se apaga. No caso aí, até a borracha eu varri também. Aí eu tive que pegá-lo depois, lá debaixo da cama. Demorou um pouco. Ah, como eu estava dizendo, né, o processo criativo demora um pouco de tempo. Às vezes vem rápido, às vezes vem devagar. É importante é saber lidar com isso, né? Creio que eu já terminei a parte do detalhamento, ou não. Aqui eu estou acrescentando alguns detalhes, retirando alguns excessos, dando uma visualizada geral na página. Claro que muitas vezes eu deixo escapar alguma coisa. Aquilo dali eu estava mostrando um giz de cera branco. A gente vai utilizar isso depois. Acrescentando mais detalhes.
Bom, passada a parte do detalhamento na grafite, já vou para a arte final. Ah, lembrando que tem que proteger a página. Agora eu coloquei uma folha maior, né? Criei vergonha na cara. E daí já partiu o processo de arte final. A caneta que eu estou utilizando é uma 0.2. Ela é fina. Para detalhes mais minuciosos eu utilizo a 0.05 ou uma 0.1. Enquanto a 0.8 eu já utilizo para fazer bordas ou cobrir áreas maiores.
Aqui já temos alguns quadros arte finalizados aqui. Agora vamos à parte chata. Pode parecer simples, mas pra mim esse quadro foi muito chato de se fazer. Na hora da arte final tem que se ter todo cuidado, porque os erros aqui, se forem muito graves, são incorrigíveis. Aqui eu já estou utilizando a ponta mais grossa, é caneta 0.8. Aí aqui eu não vou trabalhar com preto chapado. Só tá estranho isso. Bem, com áreas totalmente pretas. Vou fazer as sombras mesmo com nanquim, em tonalidades de cinza. Eu quase nunca trabalho assim com preto, com a tinta preta pura. Mas só em algumas ocasiões. No caso, na maquiagem do personagem, vai ser inteiramente preto. Terminei aquele quadro, pelo menos o delineamento. Já passamos um pouco da metade já da duração do vídeo. Como vocês podem ver, é um processo demorado, é cansativo. Nessa hora eu estava com fome e agora estou com fome de novo assistindo o vídeo. E enfim, para viver disso tem que ralar. Não que não seja diferente com qualquer outro tipo de trabalho, né? Mas na minha experiência, por trabalhar com desenho, por ser artista, eu era visto como vagabundo. Mas não é bem assim. Quem passa por isso entende. Na construção de cena, no desenho da página em si, dos elementos, é bom sempre ter um banco de referências. Hoje em dia, o principal banco de referência é o Google. Só digitar lá o que você quiser e aparece. Nem tudo, né? Mas pelo menos alguma coisa para se ter uma base. Aí, no caso, aí eu estava com a tela do meu computador no laptop, no notebook, na imagem do notebook para fazer aquela cena ali. E para aquele cenário do primeiro quadro eu utilizei uma imagem de São Paulo, é onde se passa a história.
Aí no demais já é por conta da experiência que eu já tenho mesmo e do conhecimento que eu tenho do personagem, seu visual, a sua maquiagem, os elementos que o compõem. É relativamente simples essa página, sem tantos detalhamentos, mas ainda assim dá um trabalhão. Ok, acredito já está finalizado a arte final. Agora vamos tratar da limpeza do papel, apagar os traços de lápis, os traços a lápis. O chato de canetas descartáveis é que a tinta acaba saindo um pouco quando se passa a borracha. Por isso que é bacana trabalhar com canetas recarregáveis. A tinta é mais concentrada. O chato é que o cuidado tem que ser dobrado. O bom é que dura a vida toda, se for bem cuidado. Bem, como podem ver, as páginas já estão um pouco limpas. Essa área da tela eu deixar em branco, que pode vir uma eventual montagem, né, digitalmente. Continuando a limpeza. E fazendo isso também, passando a borracha por toda a página, vai tirando as digitais ou sujeiras, até mesmo a oleosidade do contato da pele com o papel. E isso é importante, principalmente para o processo que eu vou fazer, que é nanquim aguado, né? No caso, quando a gordura acumulada em certas regiões do papel, ou até mesmo a cera do lápis, ela impede que o papel absorva a tinta e não fica bonito. Muitas vezes sai até impressão digital. Ó, limpinha. Mas ainda não terminamos de canetar essa parada. Ok, agora vamos a outro processo, que seria o contraste dos elementos na cena. Lembrando que os nossos personagens precisam estar em destaque, então temos que separá-los de alguma forma, eles do cenário, para não ficar uma coisa muito bagunçada e às vezes até ilegível. Existem várias formas de fazer isso, né? Creio que a mais fácil dela, até mais óbvia, é a colorização, mas também tem que ter lá seus certos cuidados, né? Ou tonalidade de luz e sombra. No caso aqui, o que eu vou fazer é o engrossamento das linhas da forma, as linhas de fora. Alguns desenhistas chamam essa técnica de linha valorizada, que nada mais é do que engrossar as linhas, dando um aspecto de volume e também de contraste entre primeiro plano e fundo. Vocês podem ver que tem mais destaque o personagem em relação ao fundo. E isso fazemos em todos os quadros. Ali eu esqueci a sobrancelha, mas não é problema.
que eu estou preenchendo as áreas de preto da maquiagem dele. Creio que essa foi a única área onde eu trabalhei com ela totalmente preenchida. Quando eu faço a arte final, eu penso também já na colorização digital. Aí eu sempre faço a forma fechada, eu traço totalmente os contornos, não deixando nenhuma abertura para facilitar na hora da seleção digital. As linhas grossas também ajudam, uma vez que você vai selecionar com a ferramenta laço no Photoshop, você não precisa ter todo o cuidado de passar pela forma, já que as linhas são grossas, você pode acelerar a seleção. Agora com uma ponta mais fina já vou cuidando dos detalhes, acrescentando algumas coisas, corrigindo outras, fazer a verificação da cena, adicionando algumas rachuras. Como a gente não vai como eu não vou trabalhar com, com a cor, 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 com a
áreas preenchidas, né, com a cor preta, eu sempre faço o desenho completo dos elementos. Acrescento alguns detalhes. Ok, acho que já está pronto. Contrastamento. Acho que eu esqueci alguns detalhes aqui. Ó, agora vamos à parte que seria a marcação das sombras. Estou utilizando uma mina de grafite 6B e com isso fazer a sombra de todas as cenas. Isso não é uma marcação, né? Digamos, já é a parte da arte final. Essas marcações não serão apagadas, porque serão sobrepostas com a tinta nanquim aguada, que vai dar um efeito interessante, uma textura, e somará juntamente ao efeito de sombra, de sombreado e de volume também. Isso pode ser feito com um lápis também. Um 6B seria interessante. Eu utilizo a mina porque pode se preencher grandes áreas facilmente e não precisa apontar. Eu não tenho tanta experiência assim, tanto conhecimento em luz e sombra, mas o que eu já sei dá para criar uns belos efeitos. Bom, se você já assistiu o vídeo até aqui, né, então vai acostumar com a demora que é esse processo. Não tanto quanto os iniciais, né, mas ainda assim demorado. Mas esse daqui já é o penúltimo processo. Depois só finalizar e correr para abraço. Enfim, eu lembrei de preencher a sobrancelha. De ficar bem atento às fontes de luz. No caso aí ele estava na frente de um notebook, né? Então não precisaria colocar tantos detalhes de sombreamento e volume no rosto dele. Apenas levemente nas bordas e só. Quando eu faço esse processo, eu faço o seguinte: depois de eu ter todo ele delineado, o desenho delineado, eu digitalizo, deixo no computador. Aí caso precise mandar para alguém para colorir, eu tenho lá o arquivo lá pronto para seleção e tudo mais. Inicialmente como estava antes de eu estar aplicando esses efeitos agora. E caso aconteça algum erro ou estrague o desenho, eu tenho o Line Art salvo no PC. Depois é só imprimir ou fazer a arte por lá mesmo.
Essa área em branco eu deixei propositalmente. Eu estava pensando em já digitalmente colocar o print screen mesmo de um chat, ou mesmo criar um chat, um texto e já pregar ele direto, do que ter todo o trabalho de desenhar. Hoje em dia isso já não é mais necessário. E vamos aos poucos terminando nossa página. Aí aqui a gente já faz o contraste por tons. O fundo é escuro e o primeiro plano já é mais claro. Pode ser utilizado degradê também, mas atendendo às necessidades. Bom, eu só percebi agora, mas esse quadro que eu tô fazendo aqui, eu namorei com essa cena. E olha que eu achei mais chato o quarto quadro aí do notebook. E é tão simplesinho. Bom, formas orgânicas eu gosto de fazer. Tipo, pessoas, anatomia. Isso é bacana. Agora, formas mais sólidas já me dá um pouco mais de dor de cabeça. Mas a gente tem que encarar os desafios, né? Isso aí foi uma tentativa que não deu certo. Vamos deixar essa parte em branco mesmo. Vamos para o último quadro, para terminar essa etapa logo e partir para os finalmente.
Bom, acredito que tenha terminado essa etapa. Agora vamos para a etapa final, que já é a arte final com a nanquim aguada. Esse é o pincel que eu utilizo, cerda macia, bom para detalhes. Você pode utilizar menores para alguns detalhezinhos. Pode utilizar bico de pena também, dos mais diferentes tipos, espessuras, tamanhos. Esse daí é o pó de grafite, comprei na loja mesmo. Mas esse daí é o que eu estou utilizando, que é o que sobrou mesmo de quando eu apontava lápis. Água limpa, já nanquim misturada. A tinta nanquim, essa é a tinta chinesa. Comprei ela porque ela tem uma cor cinza mesmo, uma cor grafite. Que essa daí, quando eu utilizo, ela fica com um tom meio marrom, amarelado, e não fica legal. Eu particularmente não gosto. Aqui vou mostrar como fazer a mistura do pó de grafite. Tá certo que ela não se dilui na água, não se mistura também. Não é isso, é parte do processo. Um pouco da pigmentação dela toma conta da água e ela fica cinza. E fora que o pó também dá uma textura interessante, uns efeitos interessantes no desenho. Aí, não misturou. Então o que nós vamos fazer agora é chacoalhar bem para deixar o máximo de mistura possível. Deixar o desenho longe para não acontecer nenhuma caca, como derramar tudo isso em cima. E lá se vai um trabalho de horas. Ok, tudo misturadinho, bonitinho. Veja aí, fazendo um teste. Esse papel é 75 gramas, pode ver que ele já absorveu muito rápido a tinta e não deu para fazer alguns efeitos. Aí papel grosso ele demora um pouquinho para absorver a umidade, a água e a tinta, então dá para trabalhar melhor. E aqui começamos. Primeiro vamos cobrir as sombras marcadas anteriormente com a grafite. E assim seguimos o trabalho. Escurecer um pouco mais aqui o tom da tinta. Lembrando que quando a tinta já estiver um pouco seca, ela pode ser sobreposta para escurecer mais. E quando ela está úmida, ela pode enganar um pouco. Ela vem com uma tonalidade escura, aí depois que vai secando ela vai ficando mais clara. Mas isso pode se resolver depois. Eu procuro não deixar áreas totalmente brancas. Sempre deixo um leve tom de cinza. Áreas totalmente brancas são onde a luz é estourada ou no próprio foco de luz. Superfícies brilhosas e afins. Como está se tratando de um cenário noturno, uma cidade à noite,
precisamos de janelas iluminadas. Então aqui vem o pulo do gato. Lembra que mais cedo eu peguei um giz de cera branco? Isso a gente vai utilizar para marcar as janelas. Assim, quando a gente passar o nanquim aguado, o papel não vai poder absorver nessas áreas, já que estarão cobertos com cera, né? Essa técnica pode ser utilizada para outros efeitos, como raios, luzes, alguns brilhos. Fica bem legal. Não sei se vocês conseguem ver as áreas marcadas. Agora vamos à mágica. Aqui eu já vou trabalhar com a tinta pura para escurecer mais em algumas regiões, na área pintada ainda úmida. Como eu preciso dar um contraste com o personagem em primeiro plano, o plano de fundo tem que ser bem escuro. O céu eu pintarei depois. Agora eu utilizarei um pincel mais grosso para as grandes áreas. Esse já não é macio, ele já é duro já. Aí o que eu faço? Umedeço toda a área do céu. Isso pode ser aprendido em alguns tutoriais sobre aquarela que tem por aí. Não é nenhum mistério, não inventei isso. Então, depois de ter tirar algum excesso, que eu coloquei muita água. Lembrando, não é para molhar o papel, é para umedecer apenas. É interessante ter papel toalha, papel para tirar esse excesso. Aí, com o pincel carregado, veja como ele espalha por conta do papel úmido.
E podemos fazer nosso efeito de céu à noite. Só tive um erro ali que deveria ter começado de cima, já que a parte de baixo é mais iluminada por conta das luzes da cidade. Pronto, creio que a primeira cena ok. Vamos partir para o resto da página.
Pronto, aqui já temos a página praticamente finalizada. Galera, como a gente já está no final do vídeo, eu também agradeço a todos vocês que tenham assistido, né, que tenham gostado. Espero ter ensinado alguma coisa. Meu intuito é mostrar o meu processo de produção de uma página de quadrinhos, né, nesse estilo, Nanquim Aguado. A partir daqui já vou fazer a edição digital. Claro que eu ultrapassei as bordas do quadro, mas isso é normal. Tudo bem. Na finalização digital eu corrijo tudo. E aqui temos a página do Justiça da Blue Comics finalizada. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.